Por que mais de 100 mil pessoas estão seguindo a Suzane von Tralala? Depois do palco de filmes e seriados, agora 100 mil pessoas estão a seguindo nas redes sociais. Eu vou te explicar por que isso está acontecendo. Em primeiro lugar, eu quero te falar sobre o fascínio pelo proibido. As pessoas não seguem a Suzane apesar do crime dela. As pessoas seguem a Suzane por causa do crime dela. Existe um mecanismo psicológico que Jung chama de sombra. Ele diz que somos atraídos por tudo aquilo que a gente reprime em nós mesmos. O proibido, perigoso, aquilo que é imoral. Então o cérebro humano ele tem uma curiosidade quase que inevitável pelo extremo, porque ele quer entender o lado escuro da sua própria natureza. A sombra é justamente aquilo que existe dentro de nós, mas que a gente não aceita ver. Não, isso não é identificação moral, é identificação psicológica. Então, por exemplo, não é eu faria o mesmo. É assim, ela fez algo radical que acessa essa parte humana que eu não entendo em mim e eu quero olhar isso por outro lado, tá? Existe também o efeito halo negativo. A gente vive numa sociedade onde quem é notado vale mais do que quem é moral. O cérebro, ele não consegue diferenciar a fama por mérito ou a fama por tragédia. Ele só entende assim, ó, se todo mundo tá falando, deve ser importante. Então, por isso que se chama efeito halo. É um estudo da psicologia, onde atribui valor e atenção a quem recebe destaque, mesmo quando esse destaque é ruim. Outro ponto a gente precisa falar da dopamina e da curiosidade mórbida. Essas séries de terror, de matar que fala de documentário, tudo isso está liderando a audiência. E não é por acaso. O sistema dopaminérgico do nosso cérebro, ele se ativa quando algo foge do normal, quando causa choque, espanto, terror. Então, histórias intensas liberam muito mais dopamina, mesmo sendo destrutiva. Por isso que as pessoas dizem, ai, não gosto, mas não consigo parar de assistir. Isso gera uma série de implicações, mas isso é assunto para outra hora. Um outro ponto, uma identificação distorcida. Ou sabe aquela romantização da vítima? Porque tem gente que segue a Suzane porque acredita muito no mito de redenção, de segunda chance. Tem gente que projeta a própria dor na narrativa dela. Algumas pessoas têm um padrão psicológico chamado empatia mal direcionada. As pessoas são emocionalmente famintas por histórias intensas, mesmo que sejam histórias ruins, porque aquilo que é profundo, sombrio, perigoso, sabe, gera muito mais dopamina do que aquilo que é saudável e equilibrado. E essa sim é a doença que tá pegando na nossa sociedade. E sim, existe um ponto onde algumas pessoas podem não estar no que a gente chama de equilíbrio emocional. Ou seja, elas podem ter vulnerabilidades, traços de personalidade mais rígidos, padrões emocionais alterados, sabe? Muita gente que segue a Suzane está emocionalmente entorpecida. Como se ela tivesse desconectada das próprias emoções, sabe? E aí busca o quê? Busca o choque, busca o horror, o terror, sabe? Só pra se sentir viva. Nem sempre é psicopatia, mas tá longe de ser uma pessoa equilibrada. E você, o que você acha? O que passa na sua cabeça quando você vê esse tipo de reportagem, esse tipo de acontecimento? Me conta.